Bem, boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera, que está meia tortinha. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 22 de março de 2023, para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de reflexão. E nessa noite, na quarta-feira, a gente estuda essa obra, Emmanuel, Muito sem voz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, né? É o primeiro livro psicografado por Emmanuel, por Chico, pelo orientador espiritual Emmanuel. Mas antes de iniciarmos aqui, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos nós reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, para iniciarmos os nossos estudos, te rogando, Pai, a Tua proteção, o Teu amor, a Tua imensa misericórdia para cada um de nós. Que a Tua luz, Senhor, possa iluminar o nosso caminho, que o Teu amor, as Tuas energias, Senhor, possam equilibrar as nossas forças, para que assim possamos caminhar sempre para frente, buscando melhorar cada vez mais. Nesse momento, aqui reunidos com esses companheiros, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita iniciar o nosso estudo da noite de hoje, graças a Deus. Bem, meus amigos, nós estamos aqui com o livro de Emmanuel, e hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 13, que fala das investigações da ciência. As investigações da ciência. E Emmanuel começa, vocês estão me ouvindo bem? Emmanuel começa a falar da seguinte maneira. Ele diz, não é condenável, deixa eu só pegar aqui o negócio aqui da minha caixinha de som. Deixa eu ver, só um minutinho, gente, que eu não sei onde é o cabinho da minha caixinha de som aqui. Aí ele caiu lá embaixo. Ah, já achei. Opa! Minha caixinha de som aqui. O barulho da minha cadeira. Pronto. Não é condenável. Nossa, faz barulho danado. Não é condenável, sob o ponto de vista do bom senso, sem quaisquer dogmatismo intransigente, a dúvida que levou a ciência da vossa época a se recolher nas realidades positivas. É claro que, segundo a opinião religiosa, o materialismo é pernicioso, debaixo de todas as modalidades em que se nos apresente. Mas é necessário vos convencerdes de que, em qualquer circunstância, predomina sempre a lei do progresso, né? Então, ele diz aqui, não é condenável, sob o ponto de vista do bom senso, sem quaisquer dogmatismo intransigente, a dúvida que levou a ciência da vossa época a se recolher nas realidades positivas. Então, ele está dizendo que, segundo o bom senso, a ciência ela se recolheu das realidades positivas, por quê? Porque até uma certa época, final do século XIX, início do século XX, a igreja ela tinha uma posição muito forte e ela condenava uma série de coisas que eram científicas. Olha a questão aí Galileu Galilei, Copérnico e outros mais, não é? Então,
a ciência ela vai se recolher nas realidades positivas. E segundo, é claro que também, segundo a opinião religiosa, o materialismo é pernicioso, debaixo de todas as modalidades. Mas nós não podemos esquecer que a lei do progresso ela é sempre positiva e inexorável. Ninguém vai conseguir deter o progresso. Aí ele diz aqui, o ateísmo reinante deriva dos abusos dogmáticos que a intransigência de alguns sistemas tem pretendido impor à consciência humana. Principalmente no final do século XIX, devido aos abusos da igreja, devido à forma como a igreja imperava, como a igreja impunha suas colocações, né? E condenando a ciência, como ela condenou, e qualquer cidadão que pretendesse falar contra ela na época medieval ia para a fogueira, né? Ia direto para a fogueira. Vídeo que foi feito com as obras de Allan Kardec. Já que não puderam botar Allan Kardec na fogueira, botaram os livros dele na fogueira. Então, essa posição da igreja é muito dogmática, condenando as ideias científicas, vai levar a um extremismo de ateísmo. Então, muitos cientistas, muitos filósofos, muitos estudiosos vão para o lado extremo de condenar totalmente tudo que se fale, que se refira à religião. É uma forma que eles vão ter de reagir contra a igreja, contra o excesso de dogmatismos. Aí o pessoal vai para o extremo. Até hoje a gente ainda tem esse pessoal, né? E, de repente, começa a se revoltar contra as ideias espiritualistas, então a pessoa vai para o extremo. Condena Deus, condena Jesus e nega tudo. Inclusive, eu estava vendo uma palestra essa semana, esqueci quem é o autor, mas achei interessante quando ele fala de uma onda, logicamente que a gente sabe que isso não é só do mundo encarnado, isso também tem uma força do mundo desencarnado, né? E está havendo, não sei se vocês já perceberam, uma onda de negação a Jesus. Tá havendo um movimento assim, né? Então, você percebe que isso também é um trabalho da espiritualidade inferior. É negar Jesus, negar os ensinos de Jesus. Então, as pessoas estão fazendo análises dos ensinos de Jesus totalmente absurdas. Totalmente absurdas. E é uma forma de você negar Jesus. A espiritualidade inferior ela está fazendo um trabalho muito intenso em relação a isso, a negação dos ensinos de Jesus. E a gente tem que tomar cuidado também com algumas casas espíritas que estão dando um ênfase maior aos estudos científicos, até grupos espíritas, deixando de lado um pouco os ensinos do Evangelho. Então, a gente também está vendo esse tipo de coisa, sabe? Ficar estudando o Evangelho, né? Outro dia eu ouvi isso, né, de um companheiro. Ficar estudando parábolas, ficar estudando essas coisas de Evangelho, tem que deixar isso um pouco de lado. Então, a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa, né? E essa coisa de deixa de lado, isso fica naquela mesmice do Evangelho. Isso pode ser muito perigoso. Então, ele diz aqui, né? Todavia, na certeza absoluta da evolução que se realiza, através de todos os óbices são obstáculos interpostos no seu caminho pela ignorância e pela má-fé, eis que, na atualidade, a própria dúvida serve de base ao monumento da fé raciocinada do futuro. Então, ele fala aqui, né? E essa dúvida leva a criatura à pesquisa.
E não a negar. Não é porque eu tenho dúvida que eu vá negar, muito pelo contrário. Se eu tenho dúvida, eu devo pesquisar, eu devo estudar para tentar encontrar a verdade, né? Aí aqui, no 13.1, o resultado das investigações. Vê-se a ciência no dever de investigar, de estudar, e no seu afã incessante de saber. Rolam por terra ideias errôneas, mantidas até hoje como alicerce de todas as suas prescrições, como, por exemplo, a da teoria da indivisibilidade atômica, porque tinha ainda aquela ideia, né, que o átomo era indivisível, e outras teorias científicas também eram dadas como certas e caíram por terra. Por exemplo, no século XIX, você vai ter várias teorias que vão, com o tempo, cair por terra. Por exemplo, em relação aos negros, né? Que os negros, até aos 14, só tinham um desenvolvimento mais ou menos até os 13, 14 anos. Depois de 13, 14 anos, era como se o cérebro do homem negro congelasse, vamos dizer assim, e ele não conseguisse aprender, né? Inclusive, a gente vai encontrar Kardec apoiando algumas teorias dela. Mas por quê? Que era o que a ciência daquela época pregava. Então, para você ir contra a ciência, é uma loucura, né? É uma loucura. E se a ciência, os grandes cientistas da tua época pregam uma coisa, e não é um, é dois, é três, grande maioria dos cientistas prega uma coisa, você, que é uma pessoa ligada à ciência, tem de aceitar o que a ciência prega, que a ciência ali naquela época provando aquilo do jeito dela. Então, as pessoas seguiam a ciência. E vêm novos estudiosos e fazem o quê? Derrubam aquela teoria e provam que aquela teoria era equivocada. Então, nós temos hoje várias teorias aí, científicas, né? Tem até uns que estão tentando resgatar algumas, como aquela da Terra ser plana, e era uma teoria lá do passado. E depois foi provado por Galileu, Copérnico, que isso não era verdadeiro. Mas a igreja ainda manteve essa ideia, a força, né? A base da fogueira. Mas a verdade, ela não vai conseguir ser escondida. Ela não vai conseguir ser escondida. Então, hoje, a ciência, ela vem derrubando várias teorias que eram dadas até como verdades absolutas na ciência, né? E hoje, nós estamos em 2021, muita coisa que hoje nós consideramos como aquilo, é uma cláusula, vamos dizer assim, pétrea, daqui a pouco a ciência vai chegar e dizer assim, ó, não era nada disso, não. Vocês estavam enganados. Então, ele diz aqui, descobrindo centros imponderáveis de atração, como os eletrônicos, componentes do átomo, infinitesimal, e os íons atinge a verdade, quanto às teorias da vibração, que preside na base da matéria cósmica a todos os movimentos da vida no universo. A ciência infatigável, porque a ciência ela não se cansa, né? Ela está sempre avançando, avançando, avançando. A ciência infatigável procura agora a matéria padrão. Olha só, esse livro ele deve ter sido publicado lá em 1940, por aí, né? Então, aqui o Emmanuel está falando que naquela época que ele publicou esse livro, a ciência estava procurando a matéria padrão,
a força, origem, simplificada, da qual crê emanar todos os 1900 1938, Rosa. Então, ele está falando aqui do fluido cósmico. Então, a ciência infatigável procura agora a matéria padrão, a força origem simplificada da qual crê emanarem todos os compostos. Você está vendo que em 1938 a ciência estava procurando o elemento que deu origem a tudo, né? E hoje a ciência, eu estava lendo outro de um artigo, eu acho que eles estão dando o nome de composto cinza, é um nome assim. Eles não dão o nome de fluido cósmico, né? Mas seria um nome, já tem um nome, porque a tal da matéria escura, mas eles dão outro nome para essa matéria. E é o que Kardec, desde 1857, fala sobre o fluido cósmico. Então, a ciência infatigável procura agora a matéria padrão, a força origem simplificada da qual crê emanarem todos os compostos. E é nesse estudo proveitoso que ela própria, afirmando-se ateia, descrente, caminha para o conhecimento de Deus. Porque em 38 eles estavam procurando isso. Hoje, os cientistas já têm o conhecimento de uma matéria, alguns chamam de matéria escura, mas eu estava lendo outro livro, eu não me lembro qual foi, onde ele fala. Não é a partícula de Deus? Não, não, é uma matéria mesmo que existe no universo que deu origem a tudo, no caso, o fluido cósmico universal. Só que eles já afirmam, eles dão outro nome a isso. Primeiro começou com matéria escura, mas agora tem um outro nome. É que eu não estou me lembrando onde está, em que livro está isso. E eles já falam sobre essa matéria, só que eles dão um outro nome a ela, composto cinzento, é um negócio assim. E é essa matéria que dá origem a tudo no universo. Então a ciência vai. E nesse buscar, um dia a ciência vai se deparar com Deus. Porque isso vai acontecer quando a ciência se deparar com o espírito. Quando ela se deparar e não tiver dúvida da existência do espírito, aí fechou. Entendeu? Aí fechou. E está faltando pouco para isso. Está faltando pouco. Porque já tem coisas que eles sabem que não podem explicar. No entanto, fenômenos estão acontecendo. E eles não têm como explicar. Os próprios médicos já estão em certas situações e eles não sabem explicar. Eu me lembro de um amigo meu, que o filho dele estava com um problema, uma pneumonia terrível. O menino já estava praticamente morrendo. Ele tinha ido lá no fundão, tinha feito todos os testes do fundão, tirado todas as radiografias, e o médico falou para o pai do menino, disse assim, olha, não tem mais jeito, já tomou tudo, a gente vai tirar, não vai manter mais a criança internada, não tem mais razão, leva para casa, fica com ele, né? E esse meu amigo saiu do hospital do fundão com o filho, desesperado. E o médico tinha dito, o menino devia ter uns 4 anos, e não tinha jeito mais. Ele mostrou para o pai todos os raios-x, disse assim, não tem mais jeito. Nós, a ciência, não tem mais como salvar o teu filho. Aí ele estava descendo a escadaria do hospital onde ele estava, lá no fundão. Nisso, vinha subindo um médico. Aí o médico parou na frente dele de tal maneira que ele não conseguia passar. Aí o médico olhou para o menino estava deitado no ombro do pai, com a cabecinha aqui, né, e o peito com o peito do pai. O médico parou na frente dele, pegou o menino pelas costinhas e tirou dos braços do pai, e esse menino ficou assim, e pegou e botou as costas do menino na testa dele.
Pegou o menino assim, ó, botou aqui, e ficou assim 1 minuto, de olhos fechados, segurando o menino, com a testa nas costas do menino. Depois pegou o menino, entregou para o pai e disse assim: vai lá e manda fazer todos os exames novamente. Só que tem uma coisa, eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas volta lá e manda fazer os exames. O médico falou para ele: eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas leva lá. Aí o meu amigo voltou correndo, né? Procurou o médico lá dentro. Aí disse assim: olha, aconteceu assim, 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 eu quero que vocês façam o exame todos os meus filhos, do meu filho. Aí o médico, que era o pediatra que estava atendendo o garoto, né, disse: pai, meu amigo, eu já fiz todos os exames, está aqui, está tudo na tua bolsa, eu entreguei tudo a você. Não tem, eu quero que façam agora. E ficou ali insistindo, insistindo, insistindo. Aí o médico virou e disse: tá bom, eu vou fazer um raio-x, só um, não vou fazer tudo isso. E o menino tinha feito uma pancada, fazer um só, para provar para você. Aí fez um raio-x. Quando o médico fez o raio-x, aí o radiologista entregou para ele, ele olhou e disse assim, virou para o radiologista e disse: o que é isso aqui? Aí o radiologista: o resultado do raio-x. Não, 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 isso está completamente errado. Há 1 hora atrás você fez o raio-x desse menino. Aí pegou o raio-x que ele tinha feito, foi esse que você fez. Aí o radiologista disse assim: é verdade, fui eu que fiz, está aqui minha assinatura. E esse agora é do meu menino. Não pode ser. Aí disse: faz de novo. Fez. Segundo raio-x, deu a mesma coisa. Limpo, não tinha nada. Aí o médico disse assim: essa máquina aqui está com defeito. Eu vou pegar esse garoto agora, vou levar num outro hospital onde eu trabalho, que é o hospital de confiança, e eu vou fazer todos os exames nele. Eu vou provar que o raio-x está aqui, está com defeito. Levou o garoto com o pai. Aí ele fez tudo. Deu tudo que o menino estava perfeito. E esse meu amigo pegou o nome do médico, foi procurar o médico, o tal do médico, né? O médico falou assim: olha, eu não sei por que nem como. E não me mande fazer de novo, que eu não vou fazer. Eu sei que quando eu estava subindo a escada, ele deveria ser médium e não sabe, né? Então ele foi intuído: faz isso. Com certeza esse médico é um médico, é um médium. Ele disse que eu estava subindo a escada e eu vi você descendo, e alguma coisa você mandou fazer isso, eu fiz. O garoto estava curado. Aí, depois, aí esse meu amigo, aí, foi aquele trelelê, né? Aquele trelelê, aquela coisa toda, e o médico disse para ele: olha, o que aconteceu, na minha visão, era impossível de acontecer. O médico falou para ele: mas eu não sei para explicar, aconteceu. Eu não sei explicar o que é. Eu digo para você: é impossível isso acontecer. Impossível. Mas aconteceu e eu não sei explicar. Essa foi a resposta dele. Eu não sei explicar o que aconteceu. E aí? Como eu teve uma outra amiga minha também, que foi ao médico, né? Ela estava com câncer, e aí foi para a casa espírita, fez o tratamento espiritual, certinho, direitinho, né? Participou lá das reuniões de tratamento espiritual da casa espírita. Quando ela voltou do médico, ele disse que não tinha mais. Aí o médico falou para ela assim: minha filha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou religioso. Não sou religioso, não acredito em Deus, não tenho religião, não tem nada. Mas vou dizer, digo uma coisa para você: continua fazendo isso que você está fazendo, que está dando certo. Porque continua fazendo isso que você está fazendo, porque está dando certo. Eu não acredito. Mas você está fazendo, está dando certo. Entendeu? Então, é que um momento, porque a ciência não sabe explicar o que é aquilo, né? Mas aquilo está acontecendo. E como fica essa situação, né? Então,
É como ele diz aqui, a ciência infatigável procura agora a matéria padrão, essa força origem simplificada da qual crê emanar em todos os compostos. Lá em 1938, a ciência continua pesquisando hoje. Eles hoje já sabem que existe essa força, essa força padrão. E dão N nomes a ela. Primeiro foi matéria escura, agora é um outro nome que eu não me lembro bem qual é, mas vai ter um momento que eles vão se deparar com o espírito. E aí não vai ter como explicar, né? Mas, porque já tem muita coisa que eles não sabem explicar, né? Principalmente na área médica. Eles não sabem explicar certos fenômenos que acontecem. Vamos ao 13.2, o fracasso de muitas iniciativas. Não são poucos os estudiosos que procuram investigar os domínios da ciência psíquica, né? É da ciência psíquica, na sede de encontrar o lado verdadeiro da vida. Porém, se muitas vezes acham apenas o malogro, o fracasso das suas esperanças, o sossobro dos seus ideais, é que se entregam a estudos arriscados sem preparação prévia para resolver tão altas questões, errando voluntariamente com espírito de criticismo, quer dizer, da crítica, muitas vezes injustificável, já que não é filho de raciocínio acurado, profundo, né? Então, ele está falando que muita gente está fazendo pesquisa assim, mas está fazendo pesquisa, né? Tem uma preparação prévia. Se você vai fazer pesquisas, né, da ciência psíquica, você tem que, vamos dizer assim, deixar alguma coisa, uma porta aberta para a possibilidade das questões espirituais. Você não pode fazer uma pesquisa dessa e não aceitar essa possibilidade. Se você vai fazer um estudo desse nível, você tem que deixar a porta aberta para várias possibilidades. Senão, a tua pesquisa pode não chegar lá. Porque se você faz uma pesquisa já dizendo assim, eu aceito tudo, menos a questão da espiritualidade, já fica limitada a sua pesquisa, né? Então, você tem que fazer, quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que estar com a tua mente aberta para as coisas que possam surgir aí, né? Então, você se entrega a estudos arriscados, ele diz aqui, sem preparação prévia para resolver tão altas questões, errando voluntariamente com espírito de crítica, muitas vezes injustificável, já que não é filho de raciocínio acurado, profundo. O êxito no estudo de problemas tão transcendentais demanda a utilização de fatores morais raramente encontrados, daí a improdutividade de entusiasmos e de desejos que podem ser ardentes e sinceros. Então, você tem que colocar tudo ali em questão, as várias possibilidades. Né? Mesmo por mais que você seja crítico, mas frente às várias coisas que acontecem, você tem que parar para pensar. Vai que isso seja uma possibilidade. Né? Então, e como a gente está aqui, né? Demanda também a utilização de fatores morais raramente encontrados. Por exemplo, ontem eu estava assistindo um filme, achei até interessante. Esse filme falava de um cientista que ele estava fazendo uma pesquisa sobre tratamento do Alzheimer e do Parkinson, através do uso das células-tronco, principalmente nos fetos,
No caso do cordão umbilical, né? Que o cordão umbilical, ele traz, né, ali todos os, vamos dizer assim, as células que podem vir a serem utilizadas para a descoberta de várias doenças, do tratamento de várias doenças, no cordão umbilical. Por isso que muitos médicos, hoje em dia, nos grandes hospitais, né, no hospital público não, mas nos grandes hospitais, eles recomendam, e tem alguns hospitais que fazem isso, e eles entregam para a mãe, para a família, o cordão umbilical da criança, para ser guardado adequadamente, para que, se no futuro a pessoa tem algum tipo de doença, se retire desse cordão umbilical células para fazer transplante e tratar algumas doenças. E ele estava fazendo pesquisa. Só que ele tinha duas maneiras de fazer a pesquisa. Uma, a pessoa, por exemplo, tem uma doença grave, como era o caso do paciente que ele tinha lá. Então, o homem, ele teria que ter um filho, mas já era uma pessoa idosa, então tinha que contratar uma mãe de aluguel, para essa pessoa engravidar dele, para que quando a criança nascesse, se retirasse o cordão umbilical e fosse utilizado aquelas células do cordão umbilical nesse homem. E também para desenvolver a pesquisa, né, para essas doenças, para esse tipo de doença. Né? Então, teria toda essa questão. Mas até aí, né, uma mulher aceitando, né, engravidar dele, a criança nascendo, ela criando filhos, cedendo o cordão umbilical, até aí vai. Mas qual era o trabalho dele? O que ele fazia? Aí, porque ele diz aqui, ó, o êxito do estudo de problemas tão transcendentais demanda a utilização de fatores morais, raramente encontrados. Eu acho que é um filme, mas traz um ensinamento sobre isso. O que ele fazia? Ele pegava mulheres que estavam em coma, um coma que a pessoa não vai voltar mais, sabe? Essas pessoas assim. E inseminava essas mulheres. Estavam em coma, tá? Morte cerebral. Está ali dormindo, inseminava. Aí, quando elas, no hospital que ele trabalhava, tá? Quando elas entravam numa gestação de 2, 3 meses, que ainda não dava para perceber, que ela está lá em coma induzido, né? Induzido não, está numa morte cerebral, estado vegetativo. Ele dizia que precisava fazer um exame naquela pessoa. Não, precisamos fazer um exame nela, que encontramos alguma coisa que pode trazer, levá-la à morte. A família ali, preocupada, né, ali, em manter aquele pessoal vivo, permitia. O que ele fazia? Fazia o aborto. Ele fazia o aborto do feto. Estava com 2 para 3 meses. Ele fazia o aborto para recolher o material genético. E depois levava a pessoa de volta e a pessoa ficava lá. Entendeu? Aí depois que descobre aquele escândalo, ele vai a julgamento, né? Ele é até inocentado, porque ele alega que fazia aquilo por causa, para descobrir, em prol da humanidade, tintim, 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 tintim. Mas eu pergunto, questão moral aí, você engravidar uma pessoa em estado vegetativo, para quando essa pessoa fizesse 2, 3 meses de gravidez, retirar o feto e usar as células tronco, sem ninguém É um saber? assassino, é um assassino, né? Entendeu? Tem muita coisa envolvida aí. E a gente sabe que dentro do mundo científico tem muitas outras coisas sendo feitas. Né? A gente sabe que
no século XX, foram feitas experiências com radioatividade, com elementos radioativos, nos Estados Unidos, em orfanatos com crianças deficientes mentais. Isso é comprovado. E dessas pesquisas com aquelas crianças deficientes, eram colocados elementos radioativos nos cereais das crianças. Eu vi resultados científicos, que hoje a ciência se aproveita dele, mas foi moral. Como também nos Estados Unidos, quem conhece essas histórias, a questão da sífilis. Houve um médico que fez pesquisas, acho que era no Mississippi, com homens negros com sífilis, e ele ele não dava o tratamento adequado. Ele servia, fugiu a palavra agora, placebo, para ver como é que as pessoas resistiam à doença. Muitos morreram. Depois de muito tempo, foi descoberto que ele fazia isso. Entendeu? Então, isso, durante a Segunda Guerra Mundial, né, no final do século XIX, na época da escravidão, foram feitas muitas pesquisas ginecológicas com mulheres escravas. E hoje, muitos tratamentos ginecológicos foram alcançados graças a essas pesquisas que foram feitas com essas mulheres no final do século XIX. E durante a Segunda Guerra Mundial também, tanto é que, ao final da Segunda Guerra Mundial, o que muitos americanos fizeram? E os russos pegaram os cientistas nazistas, levaram para os seus países. Tem até um filme que conta uma história de um campo, tipo campo de concentração, mas não era campo de concentração, onde vários cientistas alemães estavam lá. E depois, muitos desses homens passaram a frequentar faculdades. Por quê? Porque lá, durante a guerra, eles desenvolveram muitas pesquisas com as cobaias dos campos de concentração. Quem é que colocou o homem na Lua? Todo mundo sabe. Foi um nazista. Foi um nazista. E fez muitas pesquisas, tá, com judeus para ver a questão do homem aguentar ficar no espaço sem oxigênio. Então, ele colocava homens em tubos e afundava. Para negócio de compressão, descompressão, muitos. Quem busca, nem vou citar o nome dele, muito famoso. Quem verificar a história dele, vai ver as pesquisas que ele fazia com os prisioneiros no campo de concentração. Foi levado pelos americanos e botou o homem na Lua. E morreu como um grande cientista. Considerado um grande cientista. E vários outros. Olha aí. Então, ele diz aqui, o êxito do estudo de problemas tão transcendentes demanda a utilização de fatores morais, raramente encontrados. Tá? Daí a improdutividade de entusiasmos e desejos que podem ser ardentes e sinceros. Então, a ciência, ela avança, sim, mas o ideal é que aqueles que vão trabalhar fazendo essas pesquisas estejam sempre atentos a várias questões, a várias possibilidades, né? Não sejam cientistas com a mente fechada. Não. Eles devem estar abertos a várias possibilidades, principalmente a possibilidade da espiritualidade. Porque se não se abrir para a questão espiritual, terão coisas que eles não vão alcançar. Terão coisas que eles não vão alcançar. Mas, ao mesmo tempo, é preciso
dentro desse fator moral, dessa pesquisa, pela essa busca das descobertas, colocar questões morais. A gente sabe também que não foram só os alemães, né? Os japoneses também tinham lá seus campos de concentração, onde fizeram pesquisas terríveis com prisioneiros de guerra na Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente, se for analisar a ciência ao longo da história, a gente vai encontrar coisas terríveis, né? Que acabaram redundando em coisas úteis para a humanidade, e não era necessário, né? Mas, logicamente, o homem vai ter que responder por isso. No capítulo 13.3 do utilitarismo, a ausência de demonstrações histológicas não implica a inexistência do espírito. Como o homem não consegue, né? Não é porque o cientista não consegue ver, não consegue pegar, não consegue sentir o espírito como um ser humano, isso não quer dizer que ele não exista. É essa certeza que compete à ciência atingir. Porque a ciência é aquela coisa, né? O que eu vejo, o que eu sinto, o que eu pego é verdadeiro. O que eu não pego, o que eu não vejo, eu não acredito. Eu não considero, né? Muitos obstáculos, contudo, se opõem à obtenção desse desiderato, desse objetivo, aliando-se ao preconceito acadêmico, o utilitarismo desenfreado que infesta a política e a religião. É ele, né, o maior inimigo da expansão das verdades espiritualistas do mundo, porque é oriundo de interesses inferiores e mesquinhos. A própria tendência ao ateísmo, imperante em quase todas as classes sociais, é um derivativo lógico do espírito de interesse, que tem destruído a beleza dos princípios religiosos, desvirtuados pelo utilitarismo de falsos missionários, né? Então, a gente percebe o seguinte, que quando você tem pessoas muito ligadas à religião, o aspecto moral entra nisso. Então, a pessoa religiosa de verdade, ela tem questões morais muito bem colocadas. Então, de repente, ela vai dizer, olha, eu não concordo com isso. Assim eu não vou fazer. Assim não dá para acontecer. E isso vai de contra os interesses de muitas pessoas, né? Que aí dizem assim, não, mas a gente quer chegar naquele ponto. E se você vier com essa ideia religiosa, isso vai ser um entrave para a gente. E aí a gente vai ficar limitado, vai ter um limite. Então, ele diz aqui, esse utilitarismo é o maior inimigo da expansão das verdades espirituais do mundo, porque ele é oriundo de interesses inferiores e mesquinhos. A própria tendência ao ateísmo, imperante em quase todas as classes sociais, é um derivativo lógico do espírito de interesse. Por quê? Porque se eu sou ateu e não acredito em nada, eu não vou ter, vamos dizer assim, limites. Eu não vou ter limite. Por quê eu vou ter limite? Essa história de Deus, de Jesus, de religião, que é a religião, podemos dizer, a própria moral, isso não existe. Então, se não tem limite, se não tem nada para me cercear, por que eu vou evitar certas coisas? Eu vou mergulhar de cabeça. Eu vou fazer de tudo que é possível. Quer ver uma coisa que ultimamente a gente já não vê mais, né? Pelo menos por causa das campanhas. A questão da utilização de testes com animais para produtos de beleza. Não é? Não eram feitos testes terríveis
até com queimando os animais com aqueles... às vezes aqueles negócios que tacam fogo, esqueci o nome agora, lança-chamas, né? Animais sendo queimados com lança-chamas. Tinham cachorros, uma rata de cachorros, eu me lembro, que era criada só para testes. Aí eu me lembro que uma vez um grupo invadiu um laboratório e levaram os cachorros. Aí o pessoal disse absurdo, querendo dizer que aqueles cachorros não eram cachorros domésticos, eram cachorros só para pesquisas científicas. Eles pingavam ácido nos olhos dos cães, sabe? Para fazer teste, né? De colírio, de batom, de maquiagem. Eram utilizados animais. Uma coisa imoral. O animal é um ser vivo. Testes horríveis que eles faziam. Então, houve uma campanha tão grande e eu acho que hoje já não tem mais esse tipo de coisa. Se tiver, é muito escondido. Se tiver, é muito escondido. Entendeu? Agora, se você não tem uma religião, não tem essa ideia de que somos todos irmãos, que os animais também são criaturas de Deus, a limitar, botar o freio dos homens, vão fazer direto. Não vai ter esse porquê, né? Então, ele diz aqui, até mesmo alguns que se dizem religiosos, eles também buscam caminhos tortuosos para realizar o que eles fazem, né? E a gente vê isso, como ele diz aqui, né? A própria tendência ao ateísmo imperante em quase todas as classes sociais é um derivativo lógico do espírito de interesse que tem destruído a beleza dos princípios religiosos, desvirtuados pelo utilitarismo e falsos missionários. A gente não vê alguns aí que se dizem, né? Pastores, líderes espirituais, fazendo coisas que até Deus duvida? Mas confiemos na influência do espiritualismo em futuro próximo. A sua atuação eminente e benéfica há de se fazer sentir, destruindo tudo quanto de nocivo e inútil encontrar em sua passagem. Então, esse espiritualismo, ele vem avançando, e ele vai acabar chegando à ciência. A ciência não vai, quando se deparar com a verdade, ela não vai ter como dizer não. Aí diz aqui, Emmanuel, marchamos, pois, para uma época de crença firme e consoladora, que derramará o bálsamo da fé pura e iluminada sobre as almas que adorarão o Criador, sem qualquer véu de formalidades inadequadas e obsoletas. Isso em 38, né? Ele vinha falando sobre essa revolução que está acontecendo. Semelhantes transformações serão efetuadas após muitas lutas que encherão de receios e de espantos os espíritos encarnados. Lembremos-nos, porém, de que Deus está no M. E é esse o porvir, né, o futuro do orbe que viveis. Contudo, quanto tempo decorrerá até que essa nova era brilhe nos horizontes do entendimento humano? Ignoramos. Conjuguemos, todavia, os nossos esforços, a fim de alcançarmos esse desiderato. Então, se ele pudesse imaginar, em 1938, em 2023, tantas coisas, né, já foram modificadas, olha aí a questão dos animais, né, a questão das vacinas, na questão até do fumo, né, não poder fumar em lugares fechados. Então, quantas coisas, né, foram avançando, que a ciência foi descobrindo, foi revelando, quantas coisas hoje você já percebe que é totalmente diferente lá da época de 1930, 1940. Aí ele diz aqui, demonstrai com o vosso exemplo que a luz permanece em vossos corações e cooperareis conosco em favor dessas mutações precisas. Toda reforma terá de nascer no interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar,
e do aperfeiçoamento das coletividades, surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. Então, a reforma tem que começar dentro da gente e tudo que está à nossa volta vai também passar por uma transformação. Então, da iluminação do coração, vem a verdadeira cristianização do lar e do aperfeiçoamento das coletividades. Porque o homem vai começar a educar-se dentro do lar, a ser educado dentro do lar. E sendo educado dentro do lar, ele vai levar essa educação para fora. Né? E aí o mundo, a coletividade, vai se transformar. Surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. Então, com a educação do homem dentro do lar, essa educação vai sair para fora e vai transformar todo mundo. Né? Eu trouxe aqui um texto, é pequeno, para a gente concluir essa aula de hoje, que eu achei bastante interessante. É desse livro, são 2 volumes. Deixa eu deixar aqui. São 2 volumes. A Civilização do Espírito, Mega Tendência do Século XXI. Volume 1. É do Dulcídio Dibo, capítulo 2, Metodologia aplicada à doutrina espírita. Ele fala sobre os valores permanentes. Ele diz assim, Allan Kardec, registrando-se a filosofia e a ciência como cerne, quer dizer, parte essencial da doutrina espírita, considerou a religião, a moral, como consequências necessárias da nova concepção do homem, né? Do homem através da renovação mental da vida e do mundo. Né? Então, Kardec restringindo-se, né? Restringir a ciência e a filosofia como parte essencial da doutrina, ele vai considerar a moral, quer dizer, a religião, como consequências necessárias na nova concepção do homem através da renovação mental da vida e do mundo. Daí sua essência cristã reflete as palavras e atos de Jesus de Nazaré, vivendo o mundo e, de outro lado, a promessa evangélica de um Consolador se cumpre na doutrina espírita. Então, olha, daí sua essência cristã reflete as palavras e atos de Jesus de Nazaré. Quer dizer, a essência cristã da doutrina espírita, né? Reflete as palavras e atos de Jesus de Nazaré, vivendo o mundo e, de outro lado, a promessa evangélica de um Consolador se cumpre na doutrina espírita. Esta, em sua estrutura filosófica, científica e de caráter moral ou religioso, não envelhece. Então, a doutrina espírita, ela não vai envelhecer, ela não vai precisar ser, como o pessoal diz assim, renovada, porque ela reflete, tá? Ela reflete as palavras e atos de Jesus de Nazaré, que serão sempre atuais. Existem nesse limiar do terceiro milênio, que é o século XXI, né, valores espirituais que nunca perderam sua razão de existir, bem como a possibilidade de acompanhar o espírito crítico, conscientizador e problematizador da época em que vivemos. Por esta razão, a doutrina espírita, conforme pondera Herculano Pires, ela não aceita o mito, a narração simbólica do terceiro milênio, em que se espera, né? Lembra quando estávamos no ano de 1999? Aí vai entrar o ano 2000, né? Uns diziam que o mundo ia acabar, outros diziam que havia uma transformação fantástica, e outros até diziam, com ingenuidade, que o Messias iria voltar, né? Então, para Herculano, isso é um mito simbólico, e alguns grupos com ingenuidade aguardavam a chegada de um Messias redentor da humanidade. Ah, virá um novo mundo, um novo milênio, né? Por quê? Porque achavam que o que estava para trás estava superado. E a doutrina espírita vem dizer que não.
tem nada superado. A doutrina espírita reflete as palavras e atos de Jesus de Nazaré, vivendo do mundo e, de outro lado, a promessa evangélica de um Consolador. Mas isso não vai envelhecer nunca. Mas alguns companheiros, de forma ingênua, ficam esperam, né, com esse terceiro milênio, o século XXI, a vinda do Messias para acabar com tudo que está aí e recomeçar de novo, né? Um Messias redentor da humanidade. Essa visão não passa de mera interpretação errônea e mística de um modelo, de um arquétipo, de um modelo coletivo. O anseio dos homens por um mundo melhor. É tão somente os anos iniciais, nós estamos apenas nos anos iniciais de um novo milênio do calendário cristão, com o rápido avanço técnico científico do mundo contemporâneo, trará profundas e importantes transformações nas relações natureza-sociedade, como sequência natural do progresso evolutivo da Terra. Da mesma maneira, o que se chama nova era, New Age, ou era de aquário, né? São previsões com bases intuitivas e místicas, do tipo astrologia, quiromancias, estudo do tarô, I Ching, runas e outras mancias. São encarados pela doutrina como fenômenos culturais multifacetados de origem na chamada contracultura europeia dos anos 60. Lembra? Nos anos 60, a liberdade, aí entrou no caso da liberdade da mulher, liberdade de uma série de coisas. Emmanuel pondera a respeito. Não somos criações milagrosas destinados ao paraíso ou ao New Age. Somos herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. E ainda numa magistral visão do terceiro milênio nos ensina, no crepúsculo da civilização, em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda dentro de si mesmo com interrogativas. Quem somos? De onde viemos? Onde a estação de nossos destinos? À margem da senda que jornadeia, surgem os escuros estilhaços dos ídolos mentirosos que adorou, enquanto sensações do cansaço lhe assomam o espírito enfermiço, o anseio da vida superior lhe agita os recessos do ser. Então, nesse texto, né, mostra isso, que ao lado da ciência, o homem vai caminhar. O homem vai caminhar, mas ele não pode deixar de lado essa questão moral. Tá? Então, não existe essa coisa, vamos entrar numa nova era, né? Na era de aquário. Não existe nada disso. Não existe nada disso. Nós estamos caminhando. Viemos lá do passado, trazendo as nossas questões, trazendo as nossas dificuldades. Hoje, né, nós temos a ciência para nos auxiliar nos nossos estudos, nas nossas pesquisas. O homem tem que abraçar a ciência, mas ele não pode fugir à questão moral dentro dessa ciência, dentro do caminhar da vida dele, né? Então, Emmanuel vem chamando a atenção da gente para isso, porque se você não tomar cuidado, se você não colocar a questão moral dentro desse mundo que a gente está vivendo, a coisa fica feia, a coisa fica complicada. Aí, Rose, quando você diz essa questão moral, é a ética, né? É a ética, é a religião Porque com moral. esses experimentos de células-tronco, tudo isso,
eu vi alguns debates falando da questão da necessidade da ética, né? Porque senão você descamba por um caminho que Exatamente. completamente perigoso. E você tem que tomar cuidado. É isso que Emmanuel vem chamando a nossa atenção aqui, da questão do utilitarismo, um fracasso. Quando ele fala aqui, né, no início, o resultado das investigações, o fracasso de muitas iniciativas. Por quê? Porque as pessoas não atenderam a todas as questões, viram só um lado, e aquele lado não conseguiu mostrar o resultado eficiente. Depois ele vai falar do utilitarismo, né? E depois ele encerra falando dos tempos do porvir. Então, a ciência importante claro que é, o progresso se faz com a ciência. E dentro da doutrina espírita, nós temos a ciência. Tanto que no texto, o Dulcídio Divo fala que Kardec colocou como centro principal da doutrina, a filosofia e a ciência. Mas ele traz também a religião, que é a questão moral, para envolver isso aí. Né? Para que você, até dentro da filosofia também, nós tivemos, no final do século XIX, início do século XX, quantas escolas filosóficas problemáticas, perigosas, que trouxe muito sofrimento para as pessoas. Não é? Várias, várias. Nós tivemos várias. O positivismo, o materialismo. São escolas filosóficas. Onde o materialismo levou o homem? Então, é preciso ter essa base moral, ética, em tudo que a gente faz. Até mesmo também dentro da doutrina. Por exemplo, você vê a questão da regressão de memória. Né? Os espíritas, psicólogos espíritas que abraçam a teoria das vidas passadas. A questão moral não tem que estar dentro disso? E da ética? Eu acho que tem. Eu acho que tem que estar dentro disso. Porque se você é um terapeuta, né? Terapeuta espírita, a pessoa chega, eu quero fazer um tratamento, eu tenho alguns problemas, ou então eu quero fazer e pago muito bem, simplesmente porque eu quero saber da minha vida passada, o que eu fui, o que eu não fui. Tem terapeutas que podem estar fazendo isso. Agora eu pergunto, não é um perigo para aquela pessoa? Porque pode abrir uma porta que o terapeuta não consiga fechar. Né? Até pela leviandade dele. Então, isso é para ser utilizado em questões de saúde. A pessoa tem um trauma, a pessoa tem um problema psíquico, a pessoa tem uma fobia. Então, de repente, o terapeuta ele pode fazer uma regressão para encontrar a causa, a origem daquela doença e tratar a pessoa. Mas se não tiver um limite, né, moral nessa questão aí, isso não pode trazer problemas? Pode. Trazer N problemas. Da mesma maneira que algumas pessoas, né, e a gente, quando ouve falar disso, a gente nem duvida, podem estar usando o intercâmbio com a espiritualidade para coisas não edificantes. Entendeu? E a gente não vê isso. Olha aí a magia, a goécia, essas coisas todas. Isso existe. Isso existe. Mas por que a espiritualidade deixa acontecer?
Não é questão da espiritualidade. Então, as pessoas, dentro do movimento da doutrina espírita, tem coisas também que tem que se pautar pela ética e pela moral. O intercâmbio, a terapia de vidas passadas e outras coisinhas mais. Né? Então, tem que se tomar cuidado com tudo isso. E é isso, no meu entender, que Emmanuel vem chamando a nossa atenção. Para a gente tomar cuidado, para a gente acreditar. Quando ele diz aqui, ó, ele fala, demonstrai. Então, quando ele diz assim, ó, é esse o porvir do orbe que viveis. Contudo, quanto tempo decorrerá até que essa nova era brilhe nos horizontes do entendimento humano? Ignoramos. Conjuguemos, todavia, os nossos esforços a fim de alcançarmos esse desiderato. Demonstrai com vosso exemplo que a luz permanece em vossos corações e cooperai conosco. Ele está pedindo para que cada um de nós colabore com os espíritos em favor das mutações, das transformações precisas. Toda reforma terá de nascer do interior. Então, se a gente quer que o mundo melhore, não adianta você dizer, vou lá ajudar a mudar o mundo. Essa mudança tem que ser feita, primeiro, dentro de nós. Então, ele diz, da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar. Porque se o Evangelho de Jesus é pregado dentro de um lar, todas aquelas pessoas daquele lar serão tocadas por esse Evangelho. Umas mais, outras menos. E aí ele diz, e do aperfeiçoamento das coletividades. Então, com as famílias cristianizadas, a coletividade será aperfeiçoada. Surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. É assim que nós vamos para o mundo de regeneração. Com a transformação íntima acontecendo dentro de nós. E aí ela vai para o mundo. Então tem que entrar a filosofia, a ciência, a religião, a ética, a moral. Então a gente tem que estar atento a tudo isso. E a ciência também tem que passar por isso. Para poder alcançar, né, ajudar nesse processo. Esse processo tem que caminhar junto. Ciência e moral, ela não pode ir sozinha. Então, essas duas asas têm que estar caminhando juntas, não é? Porque aí será realmente benéfico para toda a humanidade. E aí vem o progresso, a verdadeira regeneração. Então, gente, nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a Emmanuel, que está sempre nos trazendo esses alertas, essas palavras, né, de alerta, porque como nós vimos até no nosso seminário, os tempos são chegados, e a gente tem que estar atento para tudo isso. Para tudo isso a gente tem que estar atento, né? Para que realmente a gente possa participar dessa transformação do nosso mundo, para que ele mais rapidamente se torne um planeta de regeneração. Então, eu vou pedir ao nosso irmão Alberto. Alberto, você pode fazer a nossa prece de encerramento, por favor? Ao término deste ciclo de estudos, agradecemos a oportunidade dessas reflexões tão necessárias para a nossa compreensão, que possamos ampliar o nosso entendimento dos temas debatidos, para que assim possamos ampliar o nosso discernimento e seguirmos na busca do nosso aprimoramento moral, do nosso aperfeiçoamento íntimo. Agradecidos ao Pai por todas as bênçãos, agradecidos ao Mestre Jesus pelos seus sublimes ensinamentos
e que possamos utilizar as ferramentas da doutrina disponibilizada pelos Espíritos, com foco na filosofia, na ciência e na religião, na moral, para que possamos progredir em todos os aspectos, para que possamos ampliar a nossa asa da sabedoria e a asa da moral. Agradecidos a toda a espiritualidade, Francisco de Assis, Emmanuel e todos os nossos mentores que nos auxiliam, nos inspiram nesses estudos. E que, ao término desta oração, estejamos agradecidos e com Cristo em nossos corações. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui os nossos estudos. Quem vai participar da nossa irradiação para desencarnados, o link será esse mesmo, tá? Daqui a pouco ela começa. Então, um beijo no coração de todos. Até amanhã estaremos de volta. Tchau, gente. Tchau, tchau.